Era possível, o meu ponto é que era possível sim dar essa derrota gigantesca para o PT e para o Lula, e ainda é possível para as próximas indicações que ele fizer. Vou começar pelo Senado, então, falando dessa questão do Gonê, porque ontem nós tivemos a sabatina, que eu disse que é a coisa mais chata do mundo. Eu até gostei muito da participação do Flávio Bolsonaro, mas a sabatina é muito chata, né? Então, nós tivemos a sabatina e a recondução ou não do apóstata Paulo Gonet como Procurador-Geral da República. E eu volto a dizer, chato, mas teve um ou outro posicionamento bom, e o frigir dos ovos, que eu acho que é a parte que realmente importa aqui pra gente, é que, conforme esperado, o Aposta foi reconduzido para o cargo da PGR. O que foi inesperado foi a votação. Foram 45 votos a favor e 26 contrários. E aí o que me leva aos comentários que eu vi de boa parte dos comentaristas até de direita, as pessoas meio desoladas e tal. Mas eu confesso que eu penso diferente, porque essa diferença de 19 votos passa uma imagem que não é real. E eu vou explicar aqui o porquê e comentar alguns pontos que ficaram evidentes nessa recondução. Primeiro de tudo, é importante que a gente note o seguinte: o Paulo Gonet precisava de 41 votos para ser reconduzido. Então, a margem, que é a maioria do Senado, né? A margem que ele obteve foi de só 5 votos. Essa foi a recondução mais apertada da história da República depois da democratização. Eu não gosto muito desse termo, mas depois da abertura política de 1988, para vocês terem uma ideia. O Gonet teve, em 2025, prefeito comparativo, 20 votos a menos do que teve em 2023. 20 votos a menos. E eu não poderia achar esse cenário desolador. Eu acho um cenário animador, um cenário que mostra uma mudança, que não foi ainda suficiente, mas sem dúvida nenhuma é uma mudança na direção do Senado. O que me leva a outro ponto, que é o fato de ter existido no Senado, boa parte desses 45 votos foi porque houve no Senado, e eu conversei com muitos senadores, a sensação de que era melhor reconduzir o Gonet, porque, apesar dele ser um bosta, ele era um bosta menos pior do que as demais alternativas. Essa era uma visão que eu confirmo que era muito presente entre os senadores. Havia a discussão, inclusive, de que talvez, eu possa estar cometendo um equívoco aqui, mas eu acho que a alternativa seria a indicação, acho que do irmão do Flávio Dino, ou uma coisa do tipo, que obviamente era um militante de extrema esquerda, diferente do Paulo Gonet, que é apenas um apóstata, né? Alguém que já foi um cristão, um católico, etc., e apostatou, vendeu a alma ao diabo, passou para o lado negro da força e por aí vai. Mas eu, Paulo, acho que essa estratégia de vamos pegar o menos pior, né? Em chuva de pinto, enfia o menor para ocupar logo o espaço, que foi mais ou menos essa estratégia adotada, eu acho a estratégia ruim. Porque eu sempre digo aqui que a sorte é do audaz. E vejam, por 5 votos, o Gonet não foi vetado. Por 5 votos. E se o Gonet fosse vetado, poderiam se unir para vetar, por exemplo, o próximo também. Mesmo caso ele fosse pior. Então, se indicassem alguém pior, ora, se vetaram o Gonet, por que não vetar também o próximo? Isso pode muito bem acontecer e deveria ou deve acontecer no caso, por exemplo, da indicação do Jorge Bessias no Supremo Tribunal Federal. Se apertar direitinho, e isso está demonstrado agora, a oposição no Senado Federal tem sim votos o suficiente para negar ao Lula uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. E quem sabe ir segurando até a próxima eleição, até que venha um nome melhor do que o Jorge Bessias. Que pode acontecer até antes das eleições. O próprio Lula pode indicar um nome menos pior, pode indicar um pior, pode virar e falar assim, agora eu vou indicar o Conde Drácula para o Supremo Tribunal Federal. Aí você fala assim, tudo bem, nega de novo. Até que, quem sabe, o Lula seja forçado a indicar um nome menos militante. Ora, a sorte é do audaz. Cadê a audácia dos senadores?
Cadê a audácia da pressão da população? Esse espírito derrotado é um espírito que eu falo que é o espírito que tem permeado a direita, o espírito da derrota, da broxidão, faz com que a gente perca vitórias que eram fáceis. Volto a dizer, por causa de 5 votos. Por causa de 5 votos. Então, uma das lições que ficam com a recondução do Paulo Gonet é que nós temos que arriscar mais. Nós temos que tentar fazer uma oposição que barre mais coisas. Ora, pega o caso do Jorge Bessias. Bessias é um sujeito que não tem nada de relevante na carreira. A única coisa que as pessoas sabem dele é que ele agora é advogado-geral da União e que é o cara do áudio da Dilma, que é o Bessias. Se o Paulo Gonet é um cara amado pelo establishment, ex-sócio do Gilmar Mendes, procurador-geral da República, aliás, procurador da República antes de ser procurador-geral. Se esse cara foi quase vetado no Senado, então, claro que é sim possível ousar e pensar em vetar nomes como o do Jorge Bessias. Porque, vejam, Gonet foi vetado por 5 votos. Será que a pressão popular não teria conseguido virar 5 votos? Não estou reclamando só dos senadores, não. Será que se as pessoas de direita, a população, os comentaristas, tivessem adotado uma postura mais altiva, nós não poderíamos impedir a nomeação do Paulo Gonet, vetar a recondução do Paulo Gonet, mandando um recado duríssimo, e também vetar a próxima indicação do Lula? Eu faço aqui uma meia-culpa, porque, veja, eu estou falando aqui dos eleitores, do público, de vocês, eu estou falando aqui dos senadores, mas também estou falando dos comentaristas de direita, a mídia de direita. Eu não abordei, meia-culpa aqui, eu não abordei esse assunto no programa de maneira aprofundada em momento algum, eu falei apenas por cima. Às vezes a gente tem que escolher, a gente faz reunião de pauta todo dia, não dá para cobrir todos os assuntos. Eu tenho deixado de fazer muito programa por causa das minhas viagens. Não cobri esse assunto. E era um assunto importante. Era algo que talvez tivesse que ter mobilizado mais as pessoas. Era possível, o meu ponto é que era possível sim dar essa derrota gigantesca para o PT e para o Lula, e ainda é possível para as próximas indicações que ele fizer. E eu sempre reclamo que um problema da direita, de um modo geral, inclusive refletido na classe política, é a falta de ousadia e um excesso de expectativa de derrota. Quem ousa vence, mas quem não acredita na vitória nunca vence. É muito comum que a gente aceite a derrota de antemão por medo de que, se não fizermos, nós vamos ser derrotados. Mas, ora, se nós já seremos derrotados de toda forma, eu falo o seguinte: por que não arriscar mais? Está clara pela votação que a margem existe no Senado. Então tem que pressionar. É muita broxidão, é todo mundo muito deprimido. Você conversa com essas pessoas, e vale para o público também, se eu parar para ler o chat e os comentários aqui, eu tenho que tomar um antidepressivo. O que me leva à última reflexão sobre esse assunto, que é a importância das eleições para o Senado em 2026. Será que esses 5 votos que salvaram Gonet não serão substituídos por senadores alinhados no ano que vem? Ora, se nós tivermos minimamente eleições, é claro que podem. Agora, isso passa por eleger senadores que estejam de fato comprometidos com a luta contra as ilegalidades da República, do Supremo Tribunal Federal, com a luta pela anistia, com a luta pela libertação dos presos políticos. Se tem uma coisa que você não pode negar é: eu entreguei tudo o que eu prometi, e mais. Veio a Magnitsky, vieram os cancelamentos de vistos, as sanções só aumentam e o regime não está aguentando. Pela primeira vez, há esperança. O que está faltando? Bom, talvez só o seu apoio. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou use o link e o cupom da descrição, porque com um pouco mais de $5 por mês, você já faz parte desse grupo, e com 49 você entra para o grupo dos patronos Gold.
não me deixa sozinho. Vamos comigo. Agora, link na descrição.